Observação de um caso grave de hemianestesia em um homem histérico, 1886. Parece que esse artigo foi reeditado. A presente tradução de James Strachey é a primeira que fez para o idioma inglês. Aparentemente, havia a intenção de que este artigo viesse a ser o primeiro de uma série, de vez que em cima o título Beitrages Casuistique der Hysterie, primeiro, contribuições ao estudo clínico da histeria, primeiro, mas a série não teve continuação. Em 15 de outubro de 1886, uns 6 meses depois do seu retorno de Paris, Freud leu perante a Gesellschaft der Ärzte, Sociedade de Medicina, de Viena, um artigo intitulado Über männliche Hysterie, sobre a histeria masculina. O texto desse artigo não sobreviveu, ainda que sobre ele surgissem resenhas nos períodos médicos de Viena, como por exemplo no Wien Med Wochenser 63, 43, 1444 até 23 de outubro. Também é encontrado num breve resumo de Ernest Jones, 1953, página 252. O próprio Freud dá um relato desse evento em seu estudo autobiográfico em 1925, edição estandarte brasileira, volume 20, Imago, editora, 1976. O artigo foi mal recebido e Meinert desafiou Freud a apresentar perante a sociedade um caso de histeria masculina. Freud teve alguma dificuldade em encontrar um caso, pois os médicos mais antigos dos departamentos do Hospital Geral recusaram-se a lhe facultar o uso do material de que dispunham. Por fim, com a ajuda de um jovem laringologista, encontrou noutro lugar um paciente adequado e o apresentou perante a Gesellschaft der Ärzte em 23 de novembro de 1886. O caso foi demonstrado por Freud por seu amigo Dr. Koenigstein, cirurgião oftalmologista, que tinha feito um exame dos sintomas oculares do paciente. O artigo desse especialista foi publicado no Wochenschrift, uma semana depois de Freud, na edição de 11 de dezembro de 1674/6. Freud conta-nos que o presente artigo encontrou uma recepção melhor do que o artigo anterior, todavia, não chegou a suscitar interesse. A maior parte do artigo, conforme se verá, trata dos fenômenos físicos da histeria, nos moldes característicos da atitude de Charcot em relação à doença. Há somente alguns indícios muito leves que revelam interesse por fatores psicológicos. Senhores, a 15 de outubro, quando tive a honra de pedir-lhes a atenção para um breve informe sobre o recente trabalho de Charcot na área da histeria masculina, fui desafiado pelo meu respeitado mestre Hofrath, professor Meinert, a apresentar perante a sociedade alguns casos em que pudessem ser observadas de forma clara e evidente as indicações somáticas da histeria, os estigmas histéricos pelos quais Charcot caracteriza essa neurose. Hoje enfrento esse desafio de maneira insuficiente, é verdade, mas, na medida do que me permite o material clínico de que disponho, apresentando perante os senhores um homem histérico, que mostra o sintoma da hemianestesia, num grau que se poderia descrever com o mais elevado.
Antes de começar minha demonstração, quero apenas observar que estou longe de pensar que o que lhe estou mostrando é um caso raro ou peculiar. Pelo contrário, considero um caso muito comum, de ocorrência frequente, embora muito a miúde possa passar despercebido. Por esse paciente, devo agradecer a gentileza do Dr. von Beragszaszi, que o enviou a mim para confirmação do diagnóstico que ele havia feito. O paciente Augustus P., gravador de 29 anos, é a pessoa que está diante dos senhores, um homem inteligente que de pronto se ofereceu para ser examinado por mim, na esperança de uma rápida recuperação. Permitam-me comece por um relato da sua história familiar e de sua história pessoal. O pai do paciente, aos 48 anos de idade, morreu da doença de Brigitte. Trabalhava numa adega, bebia muito e tinha temperamento violento. Sua mãe morreu aos 46 anos de tuberculose. Soube-se que ela sofria muito de dores de cabeça quando jovem. O paciente nada tem a dizer sobre ataques convulsivos ou algo semelhante. O casal teve 6 filhos, dos quais o primeiro levou uma vida irregular e faleceu de uma afecção sifilítica cerebral. O segundo filho tem interesse especial para nós. Ele desempenha um papel na etiologia da doença de seu irmão e parece que ele próprio era histérico. Contou ao nosso paciente haver sofrido de ataques convulsivos e, por uma estranha coincidência, nesse mesmo dia, encontrei um colega de Berlim que tratara desse irmão em Berlim durante uma enfermidade e havia diagnosticado que ele sofria de histeria. Diagnóstico este que também foi confirmado num hospital daquela cidade. O terceiro filho desapareceu desde que desertou do exército. O quarto e o quinto morreram em tenra idade. E o último é o nosso paciente. Nosso paciente teve um desenvolvimento normal na infância, nunca sofreu convulsões infantis e teve as doenças comuns de crianças. Aos 8 anos, teve a infelicidade de ser atropelado na rua. Sofreu ruptura do tímpano direito, com permanente déficit na audição do ouvido direito. E foi acometido de uma doença que durou diversos meses, durante a qual sofria frequentes desmaios, cuja natureza atualmente já não é possível descobrir. Esses desmaios continuaram por uns 2 anos. Desse acidente adveio um certo embotamento intelectual, que o paciente afirma ter sido notado em seu rendimento escolar, e uma tendência a sensações vertiginosas sempre que, por alguma razão, se sentia indisposto. Mais tarde, completou o curso primário após a morte dos pais. Passou a aprendiz de gravador, um dado que fala muito a favor de seu caráter. É o fato de ter permanecido como artífice e empregado do mesmo mestre de ofício durante 10 anos. Considera-se pessoa cujos pensamentos estavam total e unicamente voltados para a perfeição de seu habilidoso ofício e que, com esse fim em vista, leu muito e exercitou-se no desenho, não se permitindo relacionamentos sociais nem divertimentos. Via-se obrigado a refletir muito acerca de si mesmo e de suas ambições. E, por fazê-lo com tanta frequência, caía num estado de excitada fuga de ideias, no qual ficava alarmado a respeito de sua saúde mental. Seu sono muitas vezes era agitado e sua digestão fazia-se lenta por causa de seu modo de vida sedentário. Sofreu de palpitações durante os últimos 9 anos, mas, afora isto, era sadio e jamais precisou interromper o seu trabalho. Sua doença atual começou há uns 3 anos.
Nessa época, teve um desentendimento com o irmão, que levava uma vida desregrada, porque este se recusou a lhe pagar uma soma em dinheiro que o paciente lhe emprestara. O irmão ameaçou apunhalá-lo e avançou contra ele com uma faca. Isso causou ao paciente um medo indescritível. Sentiu um zumbido na cabeça como se ela fosse estourar. Correu para casa sem poder contar como foi que chegou lá e caiu no chão inconsciente, em frente à porta de casa. Depois, ouviu dizer que durante 2 horas tinha tido violentos espasmos durante os quais falara da cena com seu irmão. Quando voltou a si, sentia-se muito fraco. Durante as 6 semanas seguintes, sofreu de violentas dores do lado esquerdo da cabeça e pressão intracraniana. Parecia-lhe alterada a sensibilidade da metade esquerda do corpo, e seus olhos se cansavam facilmente no trabalho, que ele retomou em seguida. Com algumas oscilações, seu estado ficou sendo este durante 3 anos, até que, às 7 semanas, uma nova agitação causou uma mudança para pior. O paciente foi acusado de roubo por uma mulher, teve palpitações violentas e por uns 15 dias esteve tão deprimido que pensou em suicídio. Ao mesmo tempo, um tremor muito intenso tomou conta de seus membros esquerdos. A metade esquerda de seu corpo ficou como se tivesse sido afetada por um pequeno acidente cerebral. Seus olhos se enfraqueceram muito e frequentemente faziam-no ver tudo cinza. Seu sono era interrompido por aparições terrificantes e sonhos nos quais pensava estar caindo de uma grande altura. Começaram a surgir dores no lado esquerdo da garganta, na virilha esquerda, na região sacra e em outras áreas. Seu estômago com frequência estava como se estivesse estourado, e ele se viu obrigado a parar de trabalhar. Outra piora em todos esses sintomas data da última semana. Além disso, o paciente está sujeito a dores violentas no joelho esquerdo e na planta do pé esquerdo, quando caminha durante algum tempo. Tem uma sensação peculiar na garganta, como se a língua estivesse presa. Ouve frequentes zumbidos nos ouvidos e outras coisas dessa natureza. Sua memória está prejudicada quanto aos acontecimentos ocorridos durante sua doença, quanto aos eventos anteriores à doença, porém não apresenta problemas. Os ataques sob forma de convulsões repetiram-se de 6 a 9 vezes durante os 3 anos. Contudo, a maior parte deles foi muito benigna. Somente um ataque à noite no último mês de agosto acompanhou-se de agitação com bastante gravidade. Agora, examinemos o paciente, um homem bastante pálido, de compleição média. O exame de seus órgãos internos nada revela de patológico, exceto bulhas cardíacas abafadas. Quando comprimo o ponto de saída dos nervos supraorbital, infraorbital ou do mento do lado esquerdo, o paciente volta a cabeça com uma expressão de dor intensa. Podemos, portanto, supor que há uma alteração nevrálgica no trigêmeo esquerdo. Também a abóbada craniana é muito sensível à percussão na sua metade esquerda. A pele da metade esquerda da cabeça comporta-se, no entanto, de modo muito diferente do que esperávamos. Está completamente insensível a estímulos de qualquer espécie. Posso aplicar-lhe alfinetadas, beliscadas, torcer o lobo da orelha entre meus dedos, sem que o paciente chegue sequer a perceber o contato. Aqui, pois, existe um grau muito elevado de anestesia. Esta, contudo, atinge não só a pele, como também as membranas mucosas, conforme lhes mostrei no caso dos lábios e da língua do paciente.
Se introduz um rolinho de papel em seu canal auditivo externo esquerdo e depois em sua narina esquerda, não se produz nenhuma reação. Repito agora a experiência do lado direito e mostro que aqui a sensibilidade do paciente é normal. Em consonância com a anestesia, os reflexos sensoriais também estão abolidos ou diminuídos. Assim, posso introduzir meu dedo e tocar todos os tecidos faríngeos do lado esquerdo sem que resultem ânsias de vômito. Os reflexos faríngeos do lado direito, contudo, também se encontram diminuídos. Apenas quando toco a epiglote no lado direito é que se dá uma reação. O toque da conjuntiva palpebral e ocular mal produz o fechamento das pálpebras. Por outro lado, o reflexo corneano está presente, embora muito reduzido. Aliás, os reflexos conjuntival e corneano do lado direito também estão diminuídos, embora em menor grau. E esse comportamento dos reflexos é suficiente para me possibilitar a conclusão de que os distúrbios da visão não se limitam necessariamente a um olho, o esquerdo. E, realmente, quando pela primeira vez examinei o paciente, ele mostrava em ambos os olhos a peculiar poliopia monocular dos pacientes histéricos e distúrbios de sensibilidade às cores. Com o olho direito, reconhecia todas as cores, exceto o roxo, que dizia ser cinzento. Com o olho esquerdo, reconhecia apenas o vermelho claro e o amarelo claro, ao passo que considerava todas as outras cores como cinzento, quando eram claras, e como preto quando escuras. O Dr. Konigstein teve a gentileza de submeter o paciente a um minucioso exame oftalmológico e posteriormente relatará suas conclusões. Passando aos outros órgãos dos sentidos, o olfato e o paladar estão inteiramente anulados no lado esquerdo. Somente a audição foi poupada da hemianestesia cerebral. Convém lembrar que a acuidade do ouvido direito ficou seriamente prejudicada desde que o paciente sofreu um acidente, aos 8 anos de idade. Seu ouvido esquerdo é o melhor. A redução da audição nele presente é, segundo uma gentil comunicação do professor Gramber, suficientemente explicada por uma visível e substancial afecção da membrana timpânica. Se procedermos agora a um exame do tronco e dos membros, verificaremos também uma anestesia absoluta, sobretudo no braço esquerdo. Como vem, consigo espetar a ponta de uma agulha numa dobra da pele sem que o paciente reaja. As estruturas profundas, músculos, ligamentos e articulações também devem estar insensíveis em grau igualmente elevado, pois posso mover a articulação do punho e estirar os ligamentos sem provocar qualquer sensação no paciente. É consoante com essa anestesia das estruturas profundas o fato de que o paciente, quando seus olhos são vendados, também não tem noção da posição de seu braço esquerdo no espaço, nem de qualquer movimento que executo com ele. Passo uma venda em seus olhos e depois lhe pergunto o que fiz com sua mão esquerda. Ele não consegue dizer. Peço-lhe que, com a mão direita, segure o polegar, o cotovelo ou o ombro esquerdo. Ele tateia cegas, confunde sua própria mão com a minha, que lhe estendo, e então admite que não sabe a quem pertence a mão que segurou. Deve ser particularmente interessante descobrir se o paciente é capaz de encontrar as partes da metade esquerda de sua face. Seria de supor que isso não lhe oferecesse quaisquer dificuldades, pois, afinal, a metade esquerda do rosto está, digamos, firmemente cimentada, a metade direita intacta. Mas a experiência mostra o contrário. O paciente erra o alvo no olho esquerdo, no lobo da orelha esquerda e assim por diante,
Na verdade, parece sair-se pior ao tatear com a mão direita as partes anestesiadas do rosto do que se estivesse tocando uma parte do corpo de alguma outra pessoa. A causa disso não é uma perturbação na mão direita, que ele está usando para palpar, pois os senhores podem ver com esta certeza e rapidez ele encontrar os pontos que lhe digo para tocar a metade direita do rosto.